Sejam bem-vindos ao canal Profecias da Fé. Preparem-se, porque a jornada que temos pela frente é sobre a vida de Davi. Sim, aquele pastorzinho que se tornou rei, um homem que Deus mesmo descreveu como segundo o meu coração. Vamos juntos desvendar como um jovem aparentemente comum foi escolhido para grandes feitos, superou gigantes, enfrentou perseguições implacáveis, cometeu erros profundos, mas encontrou redenção e deixou um legado que ecoa até os dias de hoje. A história de Davi não é apenas um conto antigo, é um espelho para a nossa própria jornada de fé, coragem e, acima de tudo, do incrível amor e graça de Deus. Começamos nossa saga com Davi, em um lugar que talvez poucos imaginariam ver o futuro rei de Israel, o campo. Davi era o caçula de 8 filhos de Jessé, um homem humilde que vivia na pequena e, à primeira vista, insignificante Belém, na tribo de Judá. Pensem comigo, enquanto seus irmãos mais velhos eram homens fortes, guerreiros, talvez com uma postura mais imponente, Davi estava lá, de sol a sol, cuidando das ovelhas. E aqui já temos a primeira curiosidade que revela muito sobre o caráter de Davi e, mais ainda, sobre o jeito de Deus. A maioria dos caçulas naquela época não tinha as mesmas expectativas ou privilégios dos primogênitos. Davi era, de certa forma, o invisível da família, aquele que ninguém esperava que fosse se destacar. Mas é justamente nesse cenário de simplicidade, de trabalho árduo e solitário, que Davi desenvolvia habilidades cruciais. Ele aprendeu a proteger seu rebanho de ursos e leões, mostrando uma coragem que desafiava sua pouca idade. Ele passava horas sob o céu estrelado, meditando, orando e tocando sua harpa. Era no silêncio dos campos que seu coração se conectava profundamente com Deus. Percebem como Deus nos prepara em lugares inesperados para destinos extraordinários? Essa origem humilde nos ensina que a grandeza não está naquilo que as pessoas veem de fora, mas naquilo que é cultivado em nosso interior, na nossa fidelidade nas pequenas coisas. Agora, imaginem a cena. O rei Saul, que havia sido o primeiro rei de Israel, estava em desgraça. Ele desobedeceu abertamente às ordens divinas, e Deus decidiu que era hora de substituí-lo. Então, ele enviou o profeta Samuel, um dos homens mais respeitados de seu tempo, para uma missão secreta e de altíssima importância: ungir o novo rei. Samuel, com um frasco de óleo sagrado, chega à casa de Jessé em Belém. A tensão no ar devia ser palpável. Jessé, orgulhoso, apresenta seus filhos um por um. Os mais velhos, os mais altos, os mais fortes, desfilam diante de Samuel. Eliabe, o primogênito, era imponente, com uma postura digna de um rei. Samuel, humano como nós, pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, sussurra ao profeta uma verdade que deveria ecoar em nossos corações para sempre. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Que lição poderosa! Deus não se impressiona com currículos, com a conta bancária, com a beleza física ou o status social. Ele vê o coração. Então, após todos os irmãos terem passado e Samuel ainda não ter recebido a confirmação divina, ele pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Jessé, talvez um pouco envergonhado, responde: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Sim, o esquecido, o que ninguém achava que tinha potencial para nada grande, era a escolha de Deus. Davi é chamado. E quando ele aparece, com seus cabelos ruivos e um rosto bonito, mas com uma aura que ia muito além da aparência, Samuel é instruído a ungí-lo. O óleo escorre sobre a cabeça de Davi, e o Espírito do Senhor se apodera dele desde aquele dia em diante. Um simples pastor de ovelhas acabara de ser ungido como o futuro rei de Israel.
Isso não é inspirador? Quebra todos os nossos preconceitos e expectativas sobre quem Deus pode usar. Pouco tempo depois, o destino de Davi cruza com um dos momentos mais épicos da história bíblica, o Vale de Elá. Ali, o exército de Israel estava paralisado pelo medo diante de um gigante filisteu chamado Golias. Este homem era uma máquina de guerra, com quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura pesadíssima e brandindo uma lança que parecia um tronco de árvore. Por 40 dias, Golias desafiou o exército israelita, zombando de Deus e de seu povo, e ninguém ousava enfrentá-lo. Até que Davi, que havia ido levar suprimentos para seus irmãos no campo de batalha, ouviu as afrontas do gigante. A curiosidade aqui é que Davi, apesar de já ungido, ainda era visto como um garoto. Seus próprios irmãos o repreenderam, achando que ele estava ali apenas por curiosidade. Mas Davi não conseguia entender como um incircunciso ousava afrontar o exército do Deus vivo. Ele, o pastor que já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas, sabia que sua força vinha de outro lugar. Ele se voluntariou para lutar contra Golias. O rei Saul, vendo sua determinação, tentou equipá-lo com sua própria armadura, mas Davi não conseguia se mover com ela. Ele optou por aquilo que conhecia, sua funda de pastor e 5 pedras lisas que ele pegou no riacho. Que escolha incomum, não é? Não confiou em armas humanas, mas na sua habilidade e principalmente na intervenção divina. E o que acontece a seguir é história. Golias, ao ver aquele jovem inexperiente, riu e o amaldiçoou. Mas Davi, com uma coragem que só pode vir de uma fé inabalável, declarou: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi girou sua funda, lançou uma das pedras, e ela atingiu Golias na testa, derrubando o gigante. Depois, usando a própria espada de Golias, Davi o decapitou. Essa cena não é apenas uma vitória militar. É um grito de que Deus é maior que qualquer problema, que Ele usa os improváveis para realizar o impossível. É um lembrete de que, com fé, podemos derrubar os Golias da nossa vida, sejam eles medos, desafios ou obstáculos aparentemente intransponíveis. A vitória sobre Golias catapultou Davi ao estrelato. Ele se tornou um herói nacional, amado pelo povo e respeitado pelos soldados. Mas essa ascensão meteórica trouxe também a inveja e o ressentimento do rei Saul. A canção popular, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, começou a enlouquecer o rei, que viu em Davi uma ameaça ao seu trono. E assim inicia-se um dos períodos mais difíceis e dramáticos da vida de Davi, a perseguição de Saul. Por longos anos, Davi foi um fugitivo. Imaginem a angústia de ser o herói que salvou a nação, mas ser caçado como um criminoso pelo próprio rei que você serviu lealmente. Davi viveu em cavernas, no deserto, exilado, muitas vezes com fome e sede, sempre à espreita, com medo da morte. Ele chegou a se refugiar entre os filisteus, seus antigos inimigos, para escapar da fúria de Saul. Mas aqui reside uma das maiores provas da integridade e da fé de Davi. Por 2 vezes, ele teve a oportunidade de matar Saul e tomar o trono pela força, como muitos fariam. Uma vez, na caverna de En-Gedi, ele apenas cortou a orla do manto de Saul. Outra vez, Saul estava dormindo em seu acampamento, e Davi apenas pegou sua lança e seu jarro de água. Em ambas as ocasiões, Davi se recusou a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Essa decisão nos revela muito sobre Davi. Ele confiava que Deus cumpriria sua promessa no tempo e na forma dele. Ele não tentou forçar a mão de Deus, nem tomou a justiça em suas próprias mãos. Ele demonstrou uma paciência, uma humildade e uma confiança na soberania divina que são raras. Isso nos ensina uma lição vital. O caminho de Deus
nem sempre é o mais fácil ou o mais rápido, mas é sempre o mais justo e o que leva à verdadeira bênção. Quantas vezes somos tentados a dar uma ajudinha a Deus, apressando as coisas ou agindo por conta própria? A vida de Davi nos convoca a confiar e esperar. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas em batalha, uma perda que Davi lamentou profundamente, mostrando sua lealdade e afeto, mesmo por quem o perseguia, a hora de Davi finalmente chegou. Primeiro, ele foi ungido rei sobre Judá, a tribo da qual ele mesmo vinha, em Hebrom. 7 anos e meio se passaram até que todo Israel, reconhecendo sua liderança, sua fé e sua coragem, o ungisse como rei sobre toda a nação. A nação estava dividida e Davi se tornou o unificador. Sua primeira grande ação como rei foi conquistar Jerusalém, uma cidade fortificada que até então era controlada pelos jebuseus. Davi a tomou e a transformou na capital política e espiritual de Israel, a cidade de Davi. Mas ele não parou por aí. Sua maior alegria foi trazer a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus entre seu povo, para Jerusalém. Foi um evento de proporções épicas, com muita música, dança e celebração. Davi, vestido com um efode de linho, dançou com toda a sua força diante do Senhor, mostrando sua paixão e reverência. Isso nos mostra que Davi não era apenas um guerreiro e um político habilidoso. Ele era, acima de tudo, um adorador. Ele desejava que o centro da vida de Israel fosse a presença de Deus. E essa curiosidade é linda. Quem imaginaria que um rei, com todo o seu poder e glória, se humilharia a ponto de dançar publicamente para seu Deus, sem se importar com o que os outros pensariam? Mas a história de Davi não é uma linha reta de sucesso e glória. Como todo ser humano, ele também errou. E seus erros foram graves, com consequências dolorosas. O mais notório deles foi o episódio com Batseba. Em um momento de fraqueza, quando seus exércitos estavam em batalha, Davi ficou em Jerusalém e de seu terraço viu Batseba, uma mulher casada, se banhando. Ele a desejou, a chamou e pecou com ela. Para encobrir o pecado, ele orquestrou a morte do marido dela, Urias, um de seus mais leais soldados, enviando-o para a linha de frente da batalha mais perigosa. Foi um pecado duplo, adultério e assassinato, e as consequências foram devastadoras. O profeta Natã, com uma coragem divina, confrontou Davi com uma parábola poderosa sobre um homem rico que roubou a única ovelhinha de um homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi ficou indignado e sentenciou o homem rico à morte, sem saber que estava sentenciando a si mesmo. Natã, então, proferiu as palavras que devem ter perfurado a alma de Davi. Tu és o homem. A reação de Davi, no entanto, é o que o diferencia. Ele não negou, não tentou justificar. Ele simplesmente disse: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento foi profundo e sincero, como vemos no Salmo 51, onde ele derrama sua alma em contrição, pedindo perdão e um coração puro. Apesar do perdão de Deus, as consequências de seus atos se manifestaram em sua própria casa e reino. Seu filho com Batseba morreu, houve conflitos familiares, rebeliões internas, inclusive de seu próprio filho, Absalão. Davi provou o amargo sabor de que mesmo o perdão não apaga as cicatrizes das escolhas erradas. Que a vida de Davi nos inspire a sermos corajosos na fé, humildes na obediência e sinceros no arrependimento. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias quando seu coração está alinhado ao seu propósito. Muito obrigado por estar conosco no canal Profecias da Fé. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para continuarmos juntos nessa caminhada de fé. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.